Obrigada, doutora Fabiana. Bom dia a todos e todas. Não vou ceder à tentação do meu filho linguista, que disse que, na verdade, agora a sugestão é chamar de todes, mas acho que é um pouco exagerado, né? Acho que é um pouco exagerado. Então, bom dia a todos e todas. E isso aqui acho que vai. Não consigo. Quero dizer da minha enorme satisfação. Não fica muito estável, não. Bom, da minha enorme satisfação de estar aqui, é uma honra estar aqui no Instituto dos Advogados do Brasil, um lugar que trouxe nomes importantíssimos para o direito brasileiro, onde eu tive a honra de conviver também com grandes amigos e amigas. E quero agradecer o convite do Dr. Márcio, amigo de longa data, colega também de magistério, agradecer as palavras do Dr. Carlos Eduardo, doutora Maíra, dizer que para mim realmente é uma enorme satisfação, pelo lado pessoal e pelo lado institucional, pela oportunidade que eu tenho de hoje, em nome da Procuradoria Regional Eleitoral, poder participar desse debate neste ambiente aberto, livre e de debate mesmo, franco, porque cultivar esses ambientes no Brasil de hoje, em que se pode divergir respeitosamente, é muito precioso, né? Alguma coisa que a gente precisa recuperar, enfatizar todas as oportunidades. Não precisamos concordar, mas precisamos nos respeitar. Divergir não é odiar. Bom, e como o assunto foi mencionado na abertura, na mesa de abertura, e embora não tenha a ver com o meu tema de fake news e eleições, mas já que falamos de mulheres e falamos de ações afirmativas, eu vou aproveitar e me dar o direito de fazer um comercial. Dizer que a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, esse ano, tem como uma das suas prioridades, aqui estou acabando de ver minha colega, a doutora Neide, quero cumprimentar a Procuradora Regional Eleitoral Substituta no Rio de Janeiro. Obrigada por ter vindo, Neide. Então, ela vai confirmar o que eu estou dizendo. A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro tem como uma das suas prioridades, nessas eleições do Rio de Janeiro, lutar pelo respeito às cotas de gênero nas eleições, para que a gente tente, de uma vez por todas, vencer os laranjais, vencer as candidaturas fraudulentas, emprestar um mínimo de efetividade a uma norma jurídica que já está conosco há mais de uma década e que vem sendo reiteradamente desrespeitada pelos partidos políticos. Então, temos como uma prioridade de atuação do Ministério Público Eleitoral esse ano zelar pelas candidaturas femininas e pelo cumprimento não só das cotas de representação, como também dos valores dos fundos de financiamento de campanha em favor das mulheres. E será muito bom poder contar com cada um de vocês trazendo denúncias, trazendo as informações e colaborando de alguma forma. Feito meu comercial, vamos agora então para o assunto dessa manhã. Eu começo tocando num tema relevante que é da própria terminologia. No Brasil, a gente gosta dos termos que são emblemáticos, que acabam, de alguma forma, cheios de significados. E a ideia de fake news pegou no Brasil. A gente usa a expressão fake news. Por que que eu começo falando dessa terminologia? Porque eu acho que ela é ruim e pode nos prejudicar no plano jurídico. Fake news, nós não temos, primeiro, um conceito, nós ainda não desenvolvemos um conceito dogmático para esse evento, e a expressão fake news diz menos do que o fenômeno efetivamente
se manifesta. A ideia de fake news tem a ideia de falso, mas não necessariamente o fenômeno que nos atinge tem a ver com mentiras. Muitas vezes o que se dissipa é uma meia-verdade, ou é uma verdade distorcida, ou é uma verdade descontextualizada, ou é alguma coisa que é verdadeiro, mas que foi pego lá atrás, uma manifestação de uma pessoa lá atrás. Olha o que ele está dizendo. Não, ele disse isso lá atrás, hoje ele não está mais dizendo. Mas você não pode dizer que seja mentira. No plano geral do conhecimento leigo, pode até ser que isso seja fácil, mas para nós que lidamos com conceitos jurídicos e que vamos precisar de fazer subsunções típicas, que vamos precisar abarcar conceitos para poder buscar consequências, é importante que a gente mude e dê um passo além disso, porque como nós não sabemos exatamente o que são as fake news, o medo que a gente tem é que na hora da gente lidar com isso no processo, nada seja fake news ou tudo seja fake news. E para um juiz eleitoral, nós teremos umas eleições municipais esse ano, serão mais de 5 mil juízes julgando eleições e a gente tem um receio disso, de tudo virar fake news ou de nada ser fake news e a gente deixar escapar o fenômeno e o impacto que ele pode ter na legitimidade dessas eleições. Então, existem várias proposições, né, mas parece o que está pegando, pelo menos na academia, a proposta da academia é para adotar a expressão desinformação. Existe uma tentativa, uma proposta também de se falar em desordem informativa, mas eu acho que isso, não sou marqueteira, mas eu acho que desordem informativa é uma expressão mais difícil de substituir fake news do que desinformação, que talvez possa abranger mais, né, se estender mais para o fenômeno. A desinformação não é um fenômeno que atinge exclusivamente a questão eleitoral, mas os impactos mais visíveis, talvez, e mais dramáticos que a gente está assistindo têm a ver com o processo eleitoral, embora, por exemplo, quando a gente pensa em desinformação na área médica, em plena época de epidemia de coronavírus, etc. e tal, isso também é gravíssimo, porque o que a gente está vendo aí de zap dizendo que basta você bochechar com vinagre que você vai estar e que tudo é uma conspiração dos laboratórios ou para destruir a economia da China, etc. Então, é muito complicado também na área da saúde, em outras áreas. Mas a gente, na área eleitoral, isso pode trazer consequências muito graves. E eu, então, parto para uma outra reflexão sobre o que é a mentira dentro do processo eleitoral. Se a mentira é um desvalor no processo eleitoral ou não. E eu devo dizer que eu acho que não. Porque uma certa dose de mentira ou de exagero sempre foi parte do processo eleitoral. Até porque a gente não pode cobrar a total sinceridade dos nossos candidatos, que estão em campanha e, evidentemente, vão exagerar, vão exacerbar nos seus autoelogios e no combate ao adversário. A propaganda eleitoral, ela admite, o processo eleitoral permite uma margem de mentira, digamos assim, para sermos mais sintéticos. Não significa que a legislação eleitoral não tenha o cuidado de barrar o que excede ao tolerável. Aliás, isso nos leva ao termo fundamental de todo o processo de enfrentamento de infrações eleitorais no Brasil. A infração eleitoral, por excelência, chama-se abuso. E o abuso é algo que excede de alguma coisa que começou legítima. Abusar é exceder, é transpor um determinado limite. Então, o direito eleitoral trabalhou com a mentira até agora nesse ambiente de abuso. Nós temos algumas regras no processo eleitoral que nos levam a essa conclusão. Como, por exemplo,
os tipos de crimes eleitorais, para a gente já chegar, se aproximar um pouco do objeto do que nós estamos falando. O Código Eleitoral sempre tratou de calúnia, injúria e difamação, que tem a ver com este universo de meia-verdade ou de mentira ou de ataque à reputação nesse exagero. Temos lá os tipos de calúnia, injúria e difamação desde sempre no processo eleitoral, embora com uma régua um pouco mais adaptada ao processo eleitoral do que é a régua com a qual a gente lida no direito comum. Mas temos lá calúnia, injúria, difamação, temos algumas irregularidades na propaganda eleitoral, dando, por exemplo, o direito de resposta quando a afirmação feita pelo órgão de imprensa, ou pelo órgão de propaganda, ou pelo adversário for manifestamente inverídica. Isso é importante, a legislação exige que, para o direito de resposta, haja uma mentira manifesta, a coisa tem que ser manifestamente inverídico, porque o debate eleitoral, o espaço da democracia exige que as pessoas possam, inclusive, se empolgar bastante, discutir, debater, e a gente não pode reprimir isso, porque a gente vai estar reprimindo a essência do processo democrático que tem que reger o período eleitoral. A desinformação em eleições, como já foi dito aqui, não é algo novo, porque boatos sempre foram estratégias de propaganda. A propaganda negativa sempre foi parte de uma estratégia tolerada até um determinado limite. Eu lembro, sempre cito isso quando a gente trata desse assunto, um caso que nós tivemos na eleição de 2006. Eu já trabalhava com eleitoral naquele período. Nós tínhamos, em 2006, nós estamos falando na era pré-Zap Zap, pré-Facebook, nada disso. Em 2006, nós trabalhávamos ainda com torpedos no celular. E nós tivemos uma eleição para o Senado aqui no Rio de Janeiro, muito dramática, em que a candidata pontuava nas pesquisas como primeira colocada, a candidata Jandira Fegali. Ela puxava voto em todas as pesquisas durante todo o período eleitoral. Quando chegou nos 3 últimos dias de campanha, houve um derrame de torpedos acusando, na verdade, aí que a palavra é até difícil de dizer, afirmando que a candidata era a favor do aborto. Então, vejam bem, se você for perguntar para a deputada Jandira Fegali, não posso dizer por ela, mas pela linha ideológica dela, pelo espectro ideológico que ela ocupa, provavelmente ela seja a favor do aborto, sim. O problema é a maneira como aquilo foi passado. Então, primeiro, foi um derrame sem controle de SMS, nem era SMS, era torpedo, era uma outra via. Nos 3 últimos dias da eleição, com alguns panfletos que também foram distribuídos nas portas das igrejas, e isso tem a pegada para você, já é um targeting, você já estava buscando o seu público-alvo que seria sensível àquele tipo de mensagem, que é uma coisa que hoje se faz em grande escala pelas grandes empresas, pelos grandes provedores, mas você já tinha um targeting ali. Na porta da igreja, aquele discurso teria muito mais apelo, muito mais impacto. E a verdade é que jamais a gente vai poder afirmar isso, porque em direito eleitoral a gente nunca consegue afirmar isso, se foi aquilo que fez Jandira Fegali perder a eleição. Mas o fato é que ela perdeu, embora tenha, e perdeu com uma margem grande, foi uma surpresa, porque nenhuma pesquisa tinha captado aquilo antes. E aquela perplexidade no sistema de justiça eleitoral, porque o que se vai fazer com isso? E agora? Qual é o nível de ferramenta que nós temos para tentar impedir isso ou punir os responsáveis? Para fechar a história, ninguém foi responsável por aquilo, ninguém foi responsabilizado por aquilo ficou em aberto. Houve até um ajuizamento de alguma ação, mas que ela não chegou a andar. E nós não tivemos um fecho ali. Bom, o tempo passou e hoje o que nós temos é aquela mesma semente, aquele mesmo DNA que a gente viu na eleição de 2006. Qual é a diferença? É a escala. A
A diferença, o que nós chamamos hoje de fake news ou de desinformação, não é novo no direito eleitoral. O que é novo é a industrialização desse produto. É a profissionalização para formar esse ilícito. É isso que é diferente. É isso que é complicado. E algo que tem a ver com um momento mundial e muito a ver com o nosso país, que é essa industrialização da mentira, não apenas para derrubar o seu adversário, mas, e isso é o grave, para instalar algumas emoções que são especialmente importantes no momento eleitoral, que são o medo e a raiva. Então, são dois sentimentos que vêm sendo fomentados nesse viés de desinformação de maneira geral, mas que no processo eleitoral vão ter um impacto muito grande, muito perigoso. Qual é a nossa dificuldade no enfrentamento disso? É porque temos que compatibilizar essa luta contra a desinformação com a absoluta, necessária e indispensável preservação da liberdade de expressão. Mais ainda no período eleitoral. Mais ainda, porque é preciso deixar que as pessoas falem, que as pessoas critiquem, troquem informações. E isso nos remete àquele evento lá atrás, da deputada Jandira, por exemplo. Não é importante que o eleitor saiba que determinado candidato é a favor ou contra o aborto, porque você vai buscar, eventualmente, a identificação com o seu candidato com base nesse tipo de valores. Isso é absolutamente legítimo. Isso, então, nos remete a um problema central no enfrentamento da desinformação nas eleições, que é a dificuldade de você fazer esse enfrentamento com base no juízo sobre o conteúdo dessas mensagens. Porque eu posso dizer que era mentira, ou eu posso dizer que é verdade, ou eu posso dizer que aquilo não era importante. Era importante. Não vou nem dizer dos panfletos que a gente teve, embora em menor quantidade, mas tinha alguns panfletos que aqueles sim eram muito, muito mais graves, porque era uma montagem com a figura da deputada, com uma faca na mão e um bebê embaixo. Né? Vai matar criancinhas. Aí é aquela coisa de... Aí se você fosse ler o texto embaixo, dizia, não, ela é a favor do aborto, mas a mensagem, ela quer matar criancinhas. Então, essa é a esperteza, né, da desinformação hoje. Você tem, quantos de nós já recebemos isso? Uma chamada que você vai ler o texto embaixo, às vezes tem sites de notícias, né, porque você tem desinformação até de sites de notícias, ou principalmente de sites de notícias, que é essa coisa, a chamada não tem nada a ver com coisa. Bom, a dificuldade de enfrentarmos isso como algo absolutamente novo obrigaria que a gente formulasse novas ferramentas. Nós não temos tempo para isso e nem ambiente de uma reforma eleitoral para enfrentar isso. E não sei se teríamos interesse em fazer uma grande reforma eleitoral para enfrentar isso. A verdade é que a gente precisa buscar no nosso arsenal de institutos, de categorias jurídicas, o que a gente pode fazer para enfrentar com isso. Então, é como se a gente desse uma volta para chegar no mesmo ponto. Estamos saindo de uma legislação que foi concebida num ambiente completamente diferente, década de 90, Lei Complementar 64, a partir da Constituição de 88, que a gente nem imaginava que o drama do processo eleitoral fosse chegar nesse ponto, né? Então, nós temos lá alguns institutos, algumas categorias, algumas ferramentas criadas lá na década de 90, ou até antes, algumas, década de 60, vamos enfrentar algo completamente novo, que é a escala da desinformação, mas nós temos que voltar e tentar enquadrar esse grande inimigo e tentar enquadrá-lo naquilo que a gente tem. E aí eu volto a usar a expressão abuso. Então, desinformação em eleições só pode ser enfrentada dentro das nossas categorias de abuso. E aí são abuso de poder econômico, abuso do poder político, abuso nos meios de comunicação. A desinformação terá que ser enquadrada, que são categorias com as quais a gente
está acostumado a lidar, já temos uma grande quilometragem rodada de enfrentamento dessas formas. Agora, o que é importante? É saber que abuso é um ilícito eleitoral aberto. Não tem uma definição, não é um tipo como são os tipos penais. O abuso é uma categoria completamente aberta, normativa, que vai precisar, no caso concreto, ser avaliada para saber se eu posso enquadrar aquele fato concreto nessa categoria de abuso. Porque uma vez que eu considere que haja, uma vez que eu me convença que houve abuso, a consequência é uma consequência muito pesada, que é anular os votos daquele sujeito que abusou ou retirá-lo da disputa, jogar fora votos. Então, é o Poder Judiciário interferindo na soberania popular. Um Poder Judiciário que não tem representatividade popular, interferindo lá na anulação de votos obtidos dentro. Então, vejam bem, são impasses, são sempre dificuldades que nós temos e é por isso que a gente vai precisar lidar com isso sempre com o máximo de cautela. Que tipo de cautela? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o abuso e saber se ele impactou ou não a normalidade e a legitimidade das eleições, que são os dois bens jurídicos constitucionalmente protegidos quando a Constituição fala em abuso. Vamos proteger eleições da normalidade, da legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico e outras espécies. Então, desinformação para nós terá que ser buscada no contexto específico. Agora, por exemplo, eleições municipais. O tipo de mensagem, o alcance que ela teve, qual o veículo que ela utilizou, foi o WhatsApp? Ah, mas o WhatsApp tem poucos grupos, os grupos são pequenos. Isso, numa cidade pequena, numa eleição municipal, numa cidade pequena, pode ter um impacto enorme. Então, eu não posso partir dessas categorias. Ah, não, o WhatsApp não tem alcance porque você só posso disparar para 5. Isso não é um parâmetro confiável sempre, porque eu posso ter ambientes muito restritos em que aquilo seja suficiente para trazer um prejuízo enorme para aquelas eleições. Então, eu vou ter que olhar o tipo de eleição, o tipo de mensagem, o tipo de veículo e a maneira como aquilo foi disseminado. Muito mais do que para o conteúdo. Porque olhar para o conteúdo é abrir uma porta perigosíssima de controle da liberdade de expressão. A coisa da retirada do conteúdo tem que ser a última das últimas alternativas, para não corrermos o risco de engessar o debate e de, efetivamente, criar um ambiente de medo e de controle e de censura, que não é o objetivo. Então, é muito mais olhar para a forma como aquilo foi disseminado do que pelo conteúdo. É muito mais um controle, como sempre foi feito no direito eleitoral, um controle de comportamento do que o controle de conteúdo. Basicamente, nós temos que chegar à conclusão que para o combate à desinformação no processo eleitoral, o valor não é exatamente a verdade, que é difícil de ser apreendida e difícil de ser delimitada no processo eleitoral. O valor tem que ser a lealdade. A lealdade entre aqueles que disputam. Então, eu posso dizer, era importante para um eleitor saber que tal ou qual candidato é a favor ou contra o aborto? Era, mas guardar aquilo como uma estratégia e soltar 3 dias antes, quando não há mais tempo de fazer direito de resposta, soltar aquilo na porta da igreja, etc. e tal, é desleal. E a deslealdade quebra alguns dos princípios do processo eleitoral, como o da isonomia, o do equilíbrio, porque lealdade entre contendores é importante no esporte, que dirá no processo eleitoral. Então, essa vem sendo a nossa bandeira. Cuidarmos do abuso, que é uma coisa com a qual a gente está acostumado a lidar. Mas não é simples, isso não é simples, porque nós temos uma dificuldade no processo eleitoral, que são os prazos decadenciais. Como a caracterização do abuso conduz à cassação do registro
ou cassação do diploma, anulação e ainda uma sanção de inelegibilidade por 8 anos, ela tem que ser usada com extrema moderação. A interferência do Poder Judiciário na estabilidade dos mandatos conquistados tem que estar muito bem delimitada, para não haver prejuízo do princípio democrático. Esse limite, essa delimitação, foi construída na legislação eleitoral com prazos decadenciais. Esses prazos são decadenciais. 15 dias depois da diplomação, eu não consigo fazer mais nada com aquilo. Então, o que eu consegui levantar dali, eu faço. O que eu não consegui, passou. E é nesse momento que o direito penal, como última ratio, ganha no processo eleitoral uma outra dimensão. Estamos acostumados a lidar com o direito penal como última ratio, porque ele é o mais pesado, porque é melhor eu tentar resolver as coisas. Aqui, o direito eleitoral como última ratio tem uma outra concepção, aquela de que, tendo em vista os prazos exíguos de enfrentamento na esfera civil, no mais das vezes, só nos restará o direito penal para combater esse tipo de ilícito. Essa é a realidade. Nós estamos lidando com isso hoje no Brasil. Hoje no Brasil. Essa semana tivemos a notícia, a CPI das fake news no Congresso Nacional, chega lá um determinado IP dentro do gabinete de um determinado deputado. O que é possível fazer com relação do processo eleitoral? Absolutamente nada. Embora haja uma ação especialmente, mas não... O objeto é um pouquinho diferente. Mas, assim, do ponto de vista do processo, da rigidez do processo eleitoral, descobrir uma indústria de fake news hoje no Brasil, do ponto de vista eleitoral, não há mais nada a se fazer. Eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim isso, mas essa é a realidade. Só nos restará o direito penal para tentar criar um mínimo de desestímulo a esse tipo de conduta. E o que é que nós temos em termos de direito eleitoral, de direito penal eleitoral para o enfrentamento dessa questão? Pouca coisa. Primeiro, crimes contra a honra. Esses são nossos velhos conhecidos. No caso do direito eleitoral, são crimes de ação penal pública, mas eles precisam estar circunscritos no ambiente da propaganda eleitoral. Então, há uma dificuldade, mas estamos lá, com a calúnia, com a injúria e difamação, são algumas das possibilidades. A outra é o crime de propaganda mentirosa. Quando eu falei que a gente deu uma volta para cair no mesmo lugar, é porque a gente fala em crimes eleitorais há tanto tempo, dizendo assim, olha, gente, a maioria daquilo ali não serve para mais nada, aquilo foi coisa concebida na década de 60, outro ambiente, crimes eleitorais tinham que ter todos convertidos em infrações administrativas ou simplesmente saírem. E agora a gente começa a descobrir que alguns deles voltam a ser importantes porque eles voltam a ocupar um outro espaço. E é o caso exatamente do artigo 323 do Código Eleitoral, que vem dizendo divulgar na propaganda fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. É um crime que se você for buscar jurisprudência, ele tem uma baixíssima incidência, mas que hoje passa a ser uma ferramenta importante para nós. Não é? Como fator de desestímulo, uma pena de 2 meses a 1 ano, mas enfim, está lá. Temos um parágrafo único com um agravamento quando é feito pela imprensa. Imagina, nós não temos uma causa de aumento específica quando é cometido através da internet, que tem um impacto às vezes muito maior do que a imprensa, mas enfim, é algo que a gente tem, de repente, começar a pensar em termos de alterações legislativas, porque não faz muito sentido eu agravar a pena quando a mentira é feita pela imprensa, no rádio ou na televisão, e não fazer a mesma coisa quando é feita em ambientes muito mais impactantes. Um outro tipo penal importante, só que muito ineficaz, muito inefetivo na redação atual, é a de contratação de grupos de trollagem, que é o artigo 57H, parágrafo 1º da Lei 9.504. Qual é o problema desse artigo? Ele tem uma redação terrível. Ele vem dizendo:
constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato. Problema seríssimo. Se nós tivéssemos que hoje buscar a penalização, a responsabilização desse servidor do gabinete de um deputado, a gente não ia conseguir enquadrá-lo aqui, porque o tipo me fala em contratar um grupo de pessoas. Primeiro que a gente não sabe o que é grupo de pessoas, né? Então, grupo de pessoas para nós é uma entidade 2, 3, 4, 5. E pior, contratar com a finalidade específica de soltar mensagens. Aquilo é um servidor de um gabinete, ele não foi contratado com essa finalidade específica. Então, eu não tenho como enquadrá-lo aqui, vai escapar. Então, é alguma coisa que a gente precisa começar a pensar seriamente no que fazer. Temos ainda a denunciação caluniosa, que é um tipo bem recente, o 326A, que é uma denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial e etc., atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que sabe inocente com finalidade eleitoral, e com um detalhe no parágrafo terceiro, incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral divulga ou propala. É claro que a gente não vai pensar que nesse parágrafo terceiro aqui da denunciação caluniosa a gente vai pegar a tia do WhatsApp que fica divulgando aquilo. Não é esse o detalhe, a gente vai ter que exigir o dolo direto, que é muito mais complicado também de se fazer. Então, o direito penal, a gente ainda tem um outro tipo bem antigo, pouquíssimo empregado, com baixíssima incidência, que é o 296 do Código Eleitoral, que é promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. É uma pena baixíssima, de até 2 meses, mas é um tipo muito importante para nós hoje, em termos de desinformação, com relação a urnas eleitorais. A gente viu no primeiro turno das eleições de 2018, aquele tumulto, aquele pandemônio que surgiu em várias sessões eleitorais, com a afirmação de que a urna estava fraudada, que eu apertava e meu candidato não aparecia, etc. e tal, criando tumulto mesmo, tumulto nas redes e tumulto nos locais. E esse artigo, a gente lembrou que ele existia lá e ele precisa ser útil, embora a pena dele seja muito baixa para o tanto de prejuízo que ele pode causar, porque você desacredita o processo eleitoral, as urnas, é aquela coisa do terraplanismo eleitoral, isso. Né? Essa coisa de você desacreditar as urnas nesse nível. Então, são essas as ferramentas. Então, o convite que eu faço aqui é a gente pensar, estamos preparados com esse arsenal todo que eu demonstrei aqui para vocês para enfrentar a desinformação no processo eleitoral? Me parece que não. Me parece que temos que caminhar bastante ainda para aprimorar esses métodos. O direito penal, não sei se é a melhor forma, mas no cenário de hoje é a única que nos resta encerrados os trabalhos eleitorais. No mais, estou à disposição aqui agora para o debate, que estou mais ansiosa mesmo para trocar informação do que para dar. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez. Obrigada, doutora Silvana.